Queridos irmãos, queridos ouvintes, muito bom dia, povo de Deus. Recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira. Os relógios marcam agora 7 horas da manhã, hoje dia 9 de fevereiro de 2026. É uma alegria enorme estar com todos vocês para clamar ao Senhor. E hoje nós temos aqui também o Vitinho, participação do Vitinho, né, meu amor? E nós vamos clamar ao Senhor nesta manhã porque eu creio que o que Deus tem reservado para nós é muito grande. Feche os olhos, vamos falar com Deus nesta manhã. Altíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, neste momento nós entramos na Tua presença. Queremos pedir ao Senhor perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades. Senhor, perdoai as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas obras. Senhor, nos purifica de toda iniquidade, de toda imundície, de toda sujeira. Senhor, nos purifica de toda contaminação, de tudo aquilo, Senhor, que pode vir a ser uma muralha, um impedimento para que o Senhor não nos ouça. Sabemos que a mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão surdos, mas os nossos pecados encobrem o nosso rosto para que o Senhor não nos ouça. Mas neste momento, Senhor, nós te pedimos, purifica-nos com o teu poder, purifica-nos com tua graça, purifica-nos com a tua compaixão, purifica-nos com a virtude do Senhor. Meu Deus, venha nos purificar neste momento, do alto da cabeça aos pés. Nos purifica, Senhor, de tudo aquilo que é pecado e que nós cometemos de uma maneira voluntária, de uma maneira involuntária, de uma maneira consciente ou até inconsciente. Senhor, nos perdoa neste momento. Senhor, eu quero te dar graças, eu quero te glorificar por esses irmãos. Meu Pai, por essa família espiritual que se ajunta comigo agora, neste propósito de clamarmos ao Senhor. Neste propósito de buscarmos a Tua face. Senhor, para onde iremos nós se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? É por isso, Senhor, que nós nos agregamos aqui em oração. Nós nos ajuntamos aqui, Senhor, porque eu sei ó quão bom e quão suável é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Senhor, começa a partir deste momento já abençoar a todos os irmãos, ó Pai, que estão juntamente comigo neste propósito de oração. Meu Deus, nós estamos sobre este tema que o Senhor acalma a tempestade. E nós não temos dúvida, Senhor, que existem coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que somente a voz do Senhor pode paralisar. Somente o Senhor pode impedir uma destruição. Somente o Senhor pode impedir, Senhor, uma calamidade. Somente o Senhor pode impedir, Senhor, o derramar de lágrimas, o derramar de sangue. Somente o Senhor pode impedir uma destruição, como naquele dia, Pai, que os discípulos se viu apavorados. Senhor, quantas pessoas estão apavorados com a situação que lhe acometeu. Senhor, esta pessoa que foi acometida, Senhor, de tantas dificuldades, e que neste momento, Senhor, está clamando ao Senhor comigo, porque sabe, meu Deus, que o seu barco está quase virando, porque sabe, Senhor, que ele já foi lançado para um lado e já foi lançado para o outro, e mais um pouco, Senhor, este barco pode chegar a ruir, mas nós te convidamos nesta hora, Senhor, segura em nossas mãos. Segura, Senhor, nas mãos dessa família, nas mãos deste irmão, nas mãos dessa irmã. Meu Deus, eu quero te apresentar a nossa vida espiritual. Senhor, quantas das vezes o vento assopra na nossa vida espiritual, Senhor, roubando-lhe as nossas forças para orar. Roubando, meu Deus, a nossa força para orar, a nossa força para buscar. Roubando, meu Deus, o nosso prazer de estar na Tua presença, o nosso prazer de estar diante de Ti. Senhor, tentando-nos até mesmo, Senhor, abater espiritualmente. Senhor, quanto vento que tem assoprado sobre a vida deste obreiro, desta obreira, sobre a vida deste irmão, dessa irmã, essa pessoa, meu Pai, que é um valente de Deus, essa irmã, Senhor, que é uma varoa valorosa, mas olha como está, Senhor, a sua
sua vida espiritualmente. Nós estamos clamando ao Senhor, meu Pai, porque a tua palavra diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Meu Deus, e nós pedimos ao Senhor para que o Senhor nos ajude na nossa vida espiritual. Os nossos maiores combates, as nossas maiores batalhas, as nossas maiores guerras são travadas no mundo espiritual, com demônios, travadas, Senhor, com potestades, travadas, Senhor, com principados, travadas, Senhor, com o inferno. Mas reveste-nos de poder neste momento, reveste-nos de autoridade nesta hora, reveste-nos do poder do alto, Senhor, para que nós possamos testemunhar o seu poder. Quando o Senhor aquietou, o Senhor, aquele vento e acalmou aquele mar, os discípulos disseram: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Eles foram testemunhas do poder do Senhor. Meu Deus, nós queremos testemunhar aquilo que o Senhor pode fazer, meu Pai, nas nossas vidas. Existem pessoas que estão sendo encurraladas neste momento, pessoas que estão sendo acusadas, meu Deus, espiritualmente, ministerialmente, lá na sua congregação, lá na igreja que ele congrega, lá na igreja, Senhor, que ele é o fundador. Somente o Senhor conhece, meu Pai, as nossas guerras e batalhas espirituais. Mas não permita, Senhor, que nós venhamos cair ou desanimar. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos abater, mas todavia nos reveste com as suas armaduras. Aumenta, Senhor, a nossa fé, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Este irmão, Pai, que está tão desencorajado, essa irmã que está sem fé, que está sem esperança, essa pessoa, meu Pai, que perdeu, Senhor, o desejo de ouvir a sua palavra, perdeu o anseio de louvar, perdeu o ânimo para clamar, mas que está agora me ouvindo, Senhor. Senhor, não permita que a tempestade vire este barco espiritual, porque eu me lembro que muitas vezes na Bíblia o Senhor usou o barco de alguém para pregar, o Senhor usou o barco de alguém para ensinar, o Senhor usou o barco de alguém para atravessar do outro lado. E a tempestade quer fazer, Senhor, este barco virar. Este homem que já pregou a tua palavra, mas que agora está passando uma aflição tão grande, Senhor, que parece que as palavras que ele tanto pregou, ele não está mais lhe encorajando a vencer. Esta mulher que já ajudou tantas pessoas em oração, Senhor, que já pregou, que já orou, já fez campanha na casa de pessoas, Senhor, mas que hoje está precisando da tua ajuda. Meu Deus, quantos foram referências, mas que agora já não consegue ver ninguém mais como referência, porque foram abatidos espiritualmente. Um dia o Senhor pegou o barco de Pedro, depois de ter voltado, Senhor, de uma pesca frustrado. O Senhor ainda usou aquele barco e subiu naquele barco para pregar. Eu sei que a tempestade quer derrubar este irmão, eu sei que esta calúnia quer derrubar essa irmã. Eu sei, Senhor, que as dificuldades querem derrubar este obreiro, esta obreira, mas de uma coisa nós estamos certos, nós estamos convictos, meu Pai, que nada poderá impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Meu Deus, aumente a fé deste que não tem fé, aumente o ânimo deste que não tem ânimo, aumente a coragem deste que não tem coragem. O Senhor disse que nós temos que ser, meu Deus, corajoso. O Senhor diz: não tema, sede forte e corajoso, porque eu estou contigo. Ainda, Senhor, que o vento seja um vento espiritual, como aquele que se levantou contra a vida, Senhor, de Moisés, em que ele, para cumprir um chamado, para cumprir uma vocação, o povo se levanta contra ele para murmurar, Senhor, para dizer o que ele estava fazendo, se o Senhor os havia levado ao deserto para morrer. Mas o Senhor foi com Moisés ali quando o vento assoprou contra ele. Meu Deus, quando a fornalha foi aquecida, Senhor, para destruir Misael, Azarias e Ananias por causa da sua adoração, o Senhor também estava com eles. Quando o vento assoprou, Senhor, para destruir a fidelidade, o temor,
O compromisso de Daniel orar, o Senhor também estava com ele. Senhor, e visita muitos homens e mulheres que têm sofrido ataques de Satanás, que têm sofrido retaliações do inimigo, que têm sofrido retaliações do inferno contra a sua vida. Senhor, para paralisar a sua adoração, para paralisar o seu louvor, para paralisar o seu glória a Deus, o seu aleluia, para paralisar a sua caminhada. Essa mulher que o inferno se levantou contra ela, Senhor, na congregação que ela congrega, que o inferno se levantou contra este pastor, na igreja que ele dirige, contra, meu Pai, este líder, contra este representante, contra, meu Pai, este cooperador, este diácono, e não apenas quem exerce meu Pai, cargo, mas aqueles que são o corpo de Cristo. Senhor, quantas tempestades que assopram, e parece que nós vamos morrer afogados na calúnia, afogados na angústia, afogados nesta perseguição, Senhor, mas que neste momento o Senhor venha repreender todo o vento espiritual, todo vento, Senhor, que ataque esta pessoa, Senhor, de várias maneiras. Quantos têm guerras na sua própria mente, Senhor, sente setados na sua mente, como o inimigo falasse na sua mente, e esta pessoa fica dias e dias, meses e meses sem participar da ceia. Esta pessoa que ainda quando dorme, sente como se algo estivesse lhe acusando, porque é o próprio adversário, é o próprio inimigo das nossas almas. Mas a tua palavra diz, Senhor, quem tentará acusação contra os escolhidos, é o Senhor que o justifica. Senhor, justifica essa mulher agora, este homem, essa mulher, meu Pai, que está sendo setado na sua mente, que está sendo setado, meu Pai, no seu psicológico. Trabalha na mente desta pessoa toda seta de fracasso, toda seta de acusação, toda seta psicológica que faz na mente desta pessoa um aprisionamento, uma cadeia, que seja repreendido agora. Joga por terra este complexo de inferioridade, que esta pessoa, meu Pai, se sente tão inferior espiritualmente, que não consegue cumprir o chamado ministerial, não consegue cumprir o chamado espiritual, não consegue nunca, Senhor, chegar àquilo que o Senhor planejou para ela. A tua palavra diz que não foste nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu a nós para que nós dermos frutos. Quando o Senhor chamou a Jeremias, o Senhor disse: antes que tu foste formado, eu te santifiquei, eu te separei e tenho te dado como profeta. Senhor, quantas das vezes a tempestade tem levantado, que essa irmã sequer consegue cumprir o chamado que o Senhor tem na vida dela. Ela não consegue pregar a sua palavra, ela não consegue louvar, ela não consegue, Senhor, fazer aquilo que um dia o Senhor colocou para ela fazer, porque, Senhor, a tempestade assopra, o vento assopra, essa pessoa desanima, essa pessoa abre a mão, essa pessoa vira as costas, sai andando. Mas a partir deste momento, Senhor, todo vento espiritual, Senhor, que quer abalar a nossa fé, que quer abalar a nossa estrutura espiritual, ministerial, a nossa intimidade com o Senhor, meu Deus, seja destruído agora. Eu me lembro, Anacalabaçu de Comanaias, eu me lembro, Senhor, quando o vento bateu nas 4 colunas da casa de Jó e a casa caiu. Senhor, o diabo veio com tudo, não para tirar os filhos, não apenas para tirar a riqueza, não apenas para tirar a saúde ou a família, mas para tirar a estrutura de Jó, para dizer que ele pecaria, que ele blasfemaria, que ele cairia. Senhor, neste momento, quantos ventos têm batido na casa deste homem de Deus, na casa desta mulher de Deus, Senhor, para tentar, Senhor, fazer esta pessoa blasfemar contra Ti, fazer esta pessoa pecar contra Ti, fazer esta pessoa usar palavras duras, palavras que não são boas, palavras que não são agradáveis.
Mas neste momento, Espírito Santo de Deus, fortalece esta pessoa, fortalece essa pessoa através deste propósito. Essa mulher, Senhor, é escolhida desde o ventre da sua mãe. Este homem tem propósito do Senhor na vida. Quantas pessoas, meu Pai, não apenas como jovem vendo o vento espiritual, mas também, Senhor, como o apóstolo Paulo, que enfrentou tantos ventos, tantas dificuldades, Senhor, quantos naufrágios para tentar matar aquele homem. E hoje no mundo espiritual, Senhor, nós temos perseguições, nós temos invejas, pessoas que nos perseguem, que nos invejam, que armam forcas para nos enforcar, que armam buracos para cairmos, que lançam as pedras para tropeçarmos, que lançam espinhos, meu Pai, para ferir os nossos pés. Ainda, Senhor, que a tempestade fez este irmão e esta irmã paralisar, perder o dever de orar, o dever de buscar, perder, Senhor, o ânimo para cumprir o chamado ministerial. Esta pessoa que traz sobre o seu ombro o chamado de pastor, o chamado de diácono, o chamado de presbítero, de dirigente, de cooperador, essa líder de criança, essa líder de adolescente, essa líder do jovem, este irmão que é chamado para o ministério do ensino. Esta pessoa, meu Pai, que ela sabe que algo dentro dela arde, Senhor, a levando, a vocacionando para algo. Senhor, que neste momento, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha acalmar toda a tempestade espiritual. Davi disse que quando a guerra se levantasse, quando as dificuldades se levantassem, o Senhor o esconderia no seu pavilhão. Esconde, Senhor, a nossa vida e não permita que nenhuma calúnia levantada destrua este irmão. Não permita que nenhuma acusação, Senhor, lá do inferno para destruir esta pessoa seja capaz de paralisar o seu chamado, porque a tua palavra diz que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Senhor, ajuda esta mulher a chegar aonde ela precisa chegar. Quando o Senhor falou para os discípulos para entrar no barco, o desejo não era ficar apenas ali naquela rota, não era apenas ficar ali na margem do rio, não era apenas ficar ali à beira do rio, mas o Senhor estava chamando para os atravessar para o outro lado. E existe um lado, Senhor, que este irmão nunca conseguiu ultrapassar. Existe um lado que essa pessoa nunca conseguiu chegar. Ela tem promessa de ser usada em revelações. Ele tem promessa de ser usado na palavra. Ele tem promessa de ser um instrumento para o louvor do nome do Senhor. Mas toda vez que ele tenta chegar aonde o Senhor planejou para ele, o vento assopra. E essa pessoa, Senhor, cruza os braços. Essa pessoa, Senhor, ela desiste, ela desanima. E já chegou até a pensar que ser cristão não era para ela, que estar na igreja não era algo que seria bom para ela. Mas todo o vento seja repreendido agora. Todo vento assoprando seja repreendido agora, porque a nossa casa está na rocha. A nossa casa está na rocha, e a tua palavra diz que a casa que está na rocha, Senhor, vai bater o vento, vai descer a chuva e vai correr os rios, mas esta casa não vai cair. Senhor, eu falo de casa, eu falo de barco, mas o Senhor sabe que as situações que nós temos vivenciado espiritualmente, ministerialmente, Senhor, no dia a dia é como a de Davi, matando ursos e matando leões. E quando nós temos, meu Deus querido, até a oportunidade, matamos também Golias. Mas não permita que a unção do Senhor saia da nossa vida. Meu Deus, que o Senhor venha encher cada crente que está orando agora. Enche o meu vaso até transbordar, Senhor. Enche o vaso do meu esposo até transbordar. Enche o vaso dessa irmã que está orando comigo até transbordar. Que essa mulher seja inabalável, que este homem seja inabalável. Senhor, que essa mulher venha abrir a boca e o Senhor fale por intermédio de palavras proféticas aos seus lábios. Que este irmão tenha autoridade para expulsar todo e qualquer demônio.
Senhor, que esta pessoa tenha virtude para orar, virtude para jejuar. Meu Deus, que todos espiritualmente venham ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Senhor, todo vento espiritual que já soprou sobre essa mulher, e que alguém disse que ela não vai voltar mais, que ela não vai deixar mais, ou seja, que ela não vai voltar mais, que ela não prega mais, que ela não canta mais. Senhor, paralise este vento hoje. Paralise este vento neste momento, Senhor. Paralise este vento nesta hora. Que no nome de Jesus Cristo, Senhor, este vento venha cessar. Esse vento venha cessar neste momento. Se alguém disse que ela não vai voltar a pregar, que ele não vai voltar a cantar, e que o barco dele já virou e que ele foi afogado, Senhor Jesus, em nome do Senhor agora, eu não estou clamando a Elias, não estou clamando a Moisés, eu não estou clamando a Abraão, eu estou clamando ao Senhor, o Deus que tem poder nos céus e na terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, todo vento espiritual na casa dessa irmã, que alguém debocha da sua fé, que alguém debocha, Senhor, da sua intimidade com Deus. Senhor, que alguém diz que ela não é crente em nada, que isso é mentira, que ela está enganando, que ela é uma farsa. Senhor, não interessa as palavras que o diabo usou contra esta pessoa. De uma coisa eu sei, o que vale é a palavra que sai da tua boca. E a palavra que sai da tua boca é esta: Senhor, que agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Se o Senhor tem chamado para este homem ser pastor, levanta ele, Senhor. Se o Senhor tem chamado para essa mulher ser missionária, levanta ela. Se o Senhor tem, meu Pai, desejo, e se o Senhor tem propósito para a África, leve para a Europa, leve para a Ásia, traga para onde for necessário. Mas que esta pessoa seja como flecha nas mãos do valente. Que o Senhor venha, meu Pai, enviar essa flecha onde for necessária. Se essa pessoa, Senhor, tem plano de gravar um CD, meu Deus, tem plano de ser pregador. Se essa pessoa, meu Pai, tem chamado de cura, use essas mãos para curar, Senhor. Use essas mãos para repreender os demônios. Use essas mãos para curar, meu Pai, o câncer, a AIDS, as enfermidades. Senhor, venha cumprir em nós o seu propósito. Nos desperta para jejuarmos, para orarmos, meu Deus, e manifesta teu grande poder na nossa vida. Senhor, toda a tempestade espiritual que se levantou, Senhor, que essa pessoa é tão invejada, essa pessoa é tão vista, que quando ela termina de fazer a obra, é como se ela tivesse levado uma surra. Quando ela termina de dar uma palavra, quando ela termina de fazer algo, porque nem todos pregam, nem todos cantam, nem todos profetizam, mas até, Senhor, o que essa pessoa faz, às vezes limpar um banheiro, fazer a faxina da igreja, às vezes arrumar a cortina, às vezes colocar água na planta, Senhor, tudo que essa pessoa faz tem um levante, tem um vento contra a vida dela. E Satanás sempre tem feito isso para abater este valente, para abater essa mulher e este homem. Mas venha sobre nós neste momento com o teu Espírito. Venha sobre nós neste momento com a tua graça, Senhor. Venha sobre nós neste momento com o teu poder. Venha sobre nós neste momento com a sua autoridade. Venha sobre nós, meu Pai. E que nada venha derrubar o nosso barco. Senhor, traz calmaria neste barco. Traz calmaria nesse ministério que desde o dia que essa pessoa começou a pregar, Senhor, é uma perseguição, é uma calúnia, é uma inveja. Senhor, é tantos levantes. Desde quando essa pessoa começou a fazer a obra, Senhor, quantas das vezes essa pessoa escutou palavras para aborrecer ela, palavras para desanimar ela, palavras para abater ela, mas a partir deste momento, Senhor, nós entregamos o rumo do nosso barco nas mãos do Senhor. Nós te entregamos esse barco espiritualmente. Senhor, que nenhum vento venha nos abater. Ainda que tente tirar desta pessoa o que ela tenha de mais importante, que ela venha chegar do outro lado. Assim como o Senhor disse para os discípulos, passemos para outra margem. Que esta pessoa chegue a outra margem.
Senhor, o Senhor sabe quantas guerras um homem e uma mulher de Deus passa, mas o Senhor prometeu estar conosco. E eu te digo, Senhor, que a tua graça nos basta e o teu poder aperfeiçoa na nossa fraqueza. Abençoe a todos, Pai, que estão conosco agora ao vivo no canal. Meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas e que o Senhor venha nos surpreender, meu Pai. Cada pedido de oração, cada nome que está sendo, Senhor, colocado aqui no superchat, Senhor, cada pedido de oração, cada pessoa que nem entende o que está acontecendo, mas parou agora para ouvir esta oração, acalma a tempestade na vida dele. Senhor, este barco que estava desorientado, essa irmã que não sabia onde ia congregar, se ia permanecer na igreja, se ia ficar desviada, se vai voltar, Senhor, faz este barco voltar na direção certa, para o rumo certo e alcançar o propósito certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, finalizamos agora esta oração maravilhosa. E eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que está em Lucas capítulo 2. Lucas 2, versículo 52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Este texto sagrado revela, meus irmãos, que Jesus, mesmo ainda quando era criança, ele tinha um crescimento notável. Jesus passou por todos os estágios que qualquer outra pessoa passaria. Ele foi bebê, criança, adolescente, jovem, adulto. E o que mais nos chama a atenção é que, mesmo no seu desenvolvimento humano, sendo filho de Deus, o Senhor Jesus, ele crescia também em graça diante de Deus e diante dos homens. Existe um perfeito modelo de crescimento olhando para dentro desta palavra. O crescimento de Jesus Cristo é um reflexo para nós, que da mesma forma que ele é um modelo para que nós possamos olhar e crescer, você também pode crescer. O crescimento intelectual, o crescimento físico, o crescimento espiritual, o crescimento social, ou seja, o desejo de Deus é que você cresça. Só tem um que não deseja o seu crescimento, é Satanás. A Bíblia diz em Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria. Aqui fala do conhecimento intelectual. A sabedoria, irmãos, é a fonte da inteligência. E sabemos que a inteligência anda de mão dada com a intelectualidade. Às vezes a pessoa, ela não cresce porque ela fica estagnada em uma área da vida dela. E ela diz, nossa, mas eu queria tanto tirar a carteira de habilitação, mas qual o seu impedimento? Nossa, eu queria tanto fazer um curso, qual é a barreira? Nossa, mas eu queria tanto aprender isso, e por que não aprendeu? Nossa, eu queria tanto saber fazer isso, e por que não sabe fazer? A Bíblia diz que o Senhor crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Eu quero te dizer que você é capaz porque Deus te torna capaz. Você pode porque o Senhor te faz receber isso e viver isso. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que olhavam também para Samuel viam esse crescimento em Samuel. Esse crescimento que Samuel tinha era um crescimento que moldava o seu caráter, moldava a sua personalidade, moldava a sua trajetória. Não permita que o diabo faça você parar. Não permita que o diabo faça você estagnar. Não permita que o diabo faça com que você, homem, você mulher, você jovem, você criança, você pare. Porque o desejo de Deus é que você cresça. E esse crescimento será patrocinado pelo próprio Deus. O desejo de Deus sempre foi o nosso crescimento.
Em Lucas 2,40 diz: e crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus. E a graça de Deus estava com ele. Quem era esse? João Batista. Ele crescia e ele se fortalecia porque a graça de Deus estava sobre ele. Em Lucas 2,46, a Bíblia relata que Jesus, com 12 anos de idade, se encontrava sentado no meio dos doutores. E todos que ouviam ele se admiravam por causa da inteligência que ele tinha nas suas respostas. Eu quero te dizer que nesta manhã o Senhor quer destravar todo conhecimento que estava travado na sua vida. Todo o progresso espiritual que estava bloqueado na sua vida. Todo impedimento para você crescer, desenvolver, ter habilidades, o Senhor hoje está destruindo esses impedimentos. Porque a vontade de Deus é que você seja um exemplo, que você seja vencedor, que você seja vencedora. Se você tem vontade de aprender a fazer algo, Deus vai te dar a inteligência. Se você tem desejo de fazer um curso, Deus te ajudará a fazer esse curso. Se você tem vontade de ter uma formação acadêmica, uma formação eclesiástica, uma formação em alguma área da sua vida, não desista, porque o Senhor é a capacidade que você necessita. O Senhor é a capacidade que você precisa. A Bíblia vai dizer ainda mais que ele crescia não apenas na sabedoria, que é o conhecimento intelectual, mas ele crescia também fisicamente. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura. Isso fala do crescimento físico. E nós sabemos, irmãos, que o nosso crescimento físico ele tem que ser perfeito. Ou seja, ele precisa funcionar bem. Isso fala de saúde. Não estou falando apenas de estatura, de quem é baixo, de quem é alto, mas você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar do seu corpo, do seu organismo. Você precisa cuidar do seu sono, do seu metabolismo. Você precisa cuidar do que você come, de onde você dorme, como você dorme, a forma que você cuida do seu corpo. Talvez alguém diz, mas Isabel, eu faço do jeito que dá. Não, você é templo do Espírito Santo. Você não pode destruir o templo do Espírito Santo comendo qualquer coisa. Você não pode destruir o templo do Espírito Santo deixando de repousar, de descansar, de ter um momento que o seu corpo físico também tem esse desenvolvimento. Assim como no reino vegetal, no reino animal, o reino humano também necessita de cuidados. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo afirma que todos nós temos que atingir a unidade da fé, nos tornando varão perfeito, em estatura diante de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz que como crianças recém-nascidas, nós temos que desejar o leite espiritual. Gente, eu estou aqui com o Vitinho. Quando o Vitinho acorda e quer mamar, ele grita tanto. E assim, é um grito de agonia. E eu não deixo, eu dou um salto de onde eu estiver. É coisa assim de segundos, eu não vou dizer nem minutos. Eu acho que eu nunca deixei ele chorando assim, mais de 2 minutos. É de onde eu estou para o que eu estou fazendo, desligar o que eu estou fazendo, porque ele quer mamar. É o grito dele, a forma dele se expressar. E assim também é o que a palavra de Deus diz, que para nós crescermos espiritualmente, nós temos que desejar este leite espiritual. Nós temos que desejar estar sempre fazendo a vontade de Deus. Nós falamos do crescimento intelectual, do crescimento físico e do crescimento espiritual. A Bíblia vai dizer que quem dá o crescimento é Deus. Você lembra da palavra que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13? Que Apolo regou, Paulo plantou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E nesta manhã, nós profetizamos crescimento na sua vida. Crescimento na sua vida espiritual, crescimento na sua vida financeira, crescimento nas suas finanças, crescimento no seu trabalho. Não seja uma pessoa travada.
Minha irmã, não é porque alguém da sua família não conseguiu que você não vai conseguir. Não é porque alguém da sua família não fez que você não vai fazer. Não é porque alguém da sua família não alcançou que você não vai alcançar. O poder está nas mãos de Deus. E é o que Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Destrave hoje tudo que está travado na sua vida através da fé. E lembre-se, tudo você pode naquele que te fortalece. Se é Deus que te fortalece, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode casar, você pode ter filhos. Se é Deus que te fortalece, você pode congregar, você pode exercer o ministério. Se é Deus que te fortalece, não há limites que está diante de você que permaneça como impedimentos. Pois operando o Senhor, quem impedirá? Que nesta manhã você comece essa segunda-feira lembrando que assim como Jesus crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens, você vai crescer, você vai prosperar, você vai se desenvolver, você vai amadurecer e você vai dar muitos frutos, não apenas para o reino de Deus, mas para a sua família, para a sociedade, para o seu elevo espiritual. Acredite nesta palavra, Jesus crescia e você vai crescer também. Que Deus abençoe a nossa segunda-feira nos dando paz, nos dando alegria. Que Deus abençoe a nossa segunda-feira nos enchendo de gozo do Espírito Santo. Eu quero te desejar uma ótima semana com muita paz. Que Deus te abençoe em tudo que você fizer. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.